Gente, hoje eu vou mostrar para vocês como se faz o bolo três leites, muito conhecido no México, que ele é bem molhadinho, é um bolo que vai na geladeira. No Brasil funcionaria muito, é muito gostoso, tá? Se chama pastel tres leches, próprio porque vão três tipos, bom, no nosso caso, na verdade, quatro, né? 4 tipos de leite, além do leite normal que vai no bolo. Os ingredientes são 9 ovos, tá? Meio litro de leite, uma caixa de creme de leite, uma lata de leite evaporado. Eu não sei como se chama esse leite aí no Brasil. Ele é muito parecido com leite condensado, só que não tem açúcar, tá? Uma lata de leite condensado, 2 copos de farinha de trigo, 1,5 copo de açúcar, 1 copo de açúcar glass, aquele açúcar para bolo, tá? Fermento em pó e baunilha. Eu compro aqui, no caso, o fermento que ele já vem com a baunilha incluído. Agora eu vou mostrar para vocês passo a passo como é feito. Ok, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ligar o forno, tá? A gente vai ligar o forno e vamos ligar ele a 180 graus. E vamos colocar ele para esquentar, tá? Ok. Enquanto o forno está esquentando, daqueles 9 ovos, nós vamos separar 6 ovos para usar para a massa do bolo. Aí a gente vai fazer o seguinte: ao contrário do que a gente está acostumado no Brasil, nós vamos começar a bater o bolo pelas claras. Então nós vamos separar de 6 ovos as gemas das claras. Vamos colocar primeiro as claras dentro de um batedor elétrico e deixar as gemas separadas para usar daqui a pouco, tá? Batedor elétrico porque a clara tem que ficar bem durinha, então é muito importante que seja elétrico, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a bater. Então, vamos começar a bater a clara, deixar ela ficar bem durinha, tá? Aqui, como vocês podem ver, ó, a consistência, ela ficou, tá? Bem durinha, a clara. Você vê que quase não se mexe. Eu não sei o que vocês teriam aí para poder montar ela. Eu tenho esse negócio que é próprio para montar a clara neve do robô. Depois eu tiro ele daqui, porque ele só serve mesmo para montar a clara neve, e vou substituir com aquele que serve próprio para bater a massa do bolo, né? Então eu tiro ele daqui, separo, né? E vou colocar esse outro que serve para poder bater a massa do bolo. Aí o que eu vou fazer? Né? Vou fechar novamente. E vou colocando pouco a pouco o açúcar, tá? Aquele açúcar primeiro que a gente viu, que é somente 1,5 xícaras, porque a outra é de glace, vai ser usada depois, tá bom? Aí a gente vai colocando aqui. Pouco a pouco, sem deixar de bater, a gente vai adicionando açúcar. Já colocamos meia, vamos colocar o restante do açúcar, né? Falta mais 1 copo de açúcar. Isso vai dando a consistência para o nosso bolo. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha ali, né? E a gente vai pegar as gemas e vai dar uma batidinha assim nela, um pouquinho, uns 2 minutos, para daqui a pouco juntar lá na nossa massa que está sendo preparada do bolo ali no robô. Agora a gente vai pegar e vai adicionar as gemas na nossa massa. E vamos voltar a bater. Batemos tudo novamente com a gema.
Agora a gente vai adicionar pouco a pouco a farinha, tá? Vamos adicionando a farinha aqui. Vamos batendo bastante até ficar homogênea com toda essa farinha. E vamos lá adicionar o nosso meio litro de leite, tá? Pouco a pouco. Por último, adicionamos as nossas 3 colheres de chá de fermento com uma colherzinha de baunilha, para dar um pouquinho de aroma. Eu coloco uma buchinha dessas, tá? Que equivale a 3 colherzinhas de fermento. Agora a gente vai pegar um tabuleiro. Eu, no caso, prefiro usar esses de alumínio, que assim não me dá trabalho para lavar nem nada, só depois jogar fora. E a gente vai já untar e enfarinhar, tá? Aí a gente vai pegar a massa do bolo, vamos colocar aqui dentro e já vamos enfornar por 30, 40 minutos. O forno não tem que ser aberto durante esse tempo, porque ele pode solar, tá? Então, a gente vai pegar e vai adicionar toda essa parte aqui. Você pode ver que ele é bastante líquido como massa de bolo, tá? Ele cresce bastante, tem que ser num tabuleiro suficiente grande para que ele possa crescer, tá? E agora a gente vai colocar ele dentro do forno. Então, enquanto o nosso bolo tá sendo assado, tá? Ali no forno a gente não pode abrir. Eu já botei o alarme de pelo menos uns 35 minutos. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar um liquidificador e vai colocar as 3 misturas de leite, tá? Que é o leite condensado, que eu encontrei ele em tubo, tá? Esse leite evaporado, que ele é mais ou menos do mesmo sabor do soro do creme de leite. Leite evaporado, com certeza aí se encontra, eu não sei exatamente o nome, tá? Aqui tá a lata para vocês verem. E o creme de leite, que aqui a gente encontra nessas caixinhas. Então, a gente vai colocar aqui todos os 3 e vamos bater. Então, vamos bater essa mistura desses 3 leites juntos. Por quê? Porque depois, assim que a gente retirar o bolo do forno, ainda quente, a gente vai furar ele todo e vai despejar sobre ele essa mistura desses 3 leites, tá? Bem, sobraram 3 ovos e 1 copo de açúcar glass. A gente vai fazer o que com esses 3 ovos? A gente vai separar novamente as claras das gemas. E a gente vai pegar uma gema somente dessas que foram separadas, né? E vamos colocar na nossa mistura de leite, tá? A gente vai colocar ela aqui. E vamos bater com todo o restante desse leite que, quando o bolo estiver pronto, a gente vai colocar em cima dele. Essas gemas que sobraram, 2 aqui, que uma até se desmanchou, não servem, não vamos usar no bolo, tá? A gente vai usar somente as claras, as 3 claras, que a gente vai novamente montar ele em neve, mas isso somente quando o bolo estiver pronto, para fazer uma meringa junto com esse açúcar. Gente, o meu bolo tá pronto, tá? O que a gente fez? A gente fez um monte de furinho nele, enquanto ele ainda tá fervendo, enquanto ele ainda tá quente.
um monte de furinho com o garfo. Aí a gente vai pegar aquela mistura, né, daqueles 3 leites que a gente misturou e vai jogar por cima. Todo, por mais que pareçam para vocês que seja muita mistura, que ele fica nadando no leite, é desse jeito mesmo que se faz. Ele vai ficar boiando nesse monte de leite, tá? Aí a gente vai fazer assim, viu? Ele está lotado de leite. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai colocar na geladeira, tá? Quando a gente retirar ele da geladeira, que ele estiver bem gelado, aí a gente vai fazer aquele final. No final, o que a gente vai fazer? A gente vai montar aquelas claras em neve, junto com esse açúcar pouco a pouco. E assim, do jeito que é, cru, igual a gente faz no pavê, a gente vai jogar por cima do bolo quando ele já estiver gelado. Por cima da clara em neve, vocês podem colocar o que quiserem. Eu optei por colocar chocolate ralado, chocolate, né? Comprei um pedaço de chocolate ao leite e vou jogar ele raladinho por cima do bolo todo, por cima da meringa. Vocês podem colocar morango, podem colocar pêssego, o que quiser. E você vai ver que delícia de bolo, tá? Aconselho vocês a colocarem num pratinho um pouquinho mais fundo para comer ou até numa daquelas tigelinhas para pudim, tá bom? Vocês vão amar. Bom, o nosso bolo ele já tá frio, tá? Ele já absorveu quase todo aquele leite que parecia que era muito, tá vendo? Era perfeito. Eu já ralei o chocolate em barra, que eu vou colocar por cima. Bati as claras, que eu agora vou adicionar açúcar. A nossa clara, ela tá já bem durinha, tá vendo a consistência dela? Ela tá bem durinha. Aí a gente vai pegar aquele copo de açúcar que sobrou, que é açúcar de bolo. Aí a gente vai misturar com a nossa clara para fazer uma meringa, merengue, não lembro como é que vocês chamam isso aí no Brasil. A gente mexe bem direitinho. Depois que a gente misturou a clara com açúcar, com muito cuidado para ela não desmanchar, igual a gente faz exatamente com o pavê, a gente distribui por cima do bolo. Tá vendo? Tá bem durinho. E para finalizar, como eu falei antes no vídeo, eu optei por chocolate ralado em pedaços para colocar por cima do bolo. Vocês podem colocar fruta, que fica muito bom também, mas como esse é o bolo para amanhã, para o aniversário do Dudu, ele não curte muito morango, me pediu que fizesse com chocolate em pedaços. Ok, ele tá pronto. Já coloquei o chocolate todo por cima. Ele vai voltar novamente para a geladeira para ficar bem gelado. E depois vocês me falam o que vocês acharam, tá?